Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP, hoje, de novo, com o Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar na Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Nesta edição, a segunda parte do tema Infecções sexualmente transmissíveis. Francisco, bem-vindo. Olá, 15 dias depois estamos de volta para mais um serviço público sobre Medicina Geral e Familiar e, tal como prometido, hoje voltamos a falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. No programa passado falamos sobre o que são estas infecções, qual a diferença entre infecção e doença sexualmente transmissível, quais as causas e quais as vias de transmissão. No programa de hoje vamos mais além neste assunto, por isso fique desse lado que acredito que vai valer a pena. Dedicamos este mês de abril às infecções sexualmente transmissíveis porque, como referi no programa anterior, vivemos uma altura em que os números de incidência destas infecções têm aumentado em todo o mundo e, por isso, vale a pena voltar a debruçar-nos sobre este assunto. E hoje começamos por falar sobre os sintomas mais comuns das infecções sexualmente transmissíveis. As ISTs, quando apresentam sintomas, podem manifestar-se de diversas formas, nomeadamente através de dor ou desconforto durante a atividade sexual, ou então através de um desconforto constante durante o ato de urinar. Pode também aparecer no organismo um corrimento incomum, nomeadamente genital, ou uma hemorragia do próprio pênis ou da vagina. Feridas, inchaços, alterações na pele na zona da vagina, do pênis, dos testículos, do ânus, das nádegas, das coxas ou mesmo da boca podem também ser manifestações de uma infecção sexualmente transmissível. No caso dos homens, os testículos dolorosos ou anormalmente inchados podem também ser um sinal de alerta. Para além disso, ter comichão na região genital, ter febre, um cansaço fora do normal, enjoos, perda de peso ou aparecimento de nódulos ou gânglios no corpo podem ser outras manifestações que nos devem deixar alerta para procurar aquilo que poderá justificar o seu aparecimento. Sobretudo, claro, se considerar que houve uma exposição de risco, nomeadamente a um agente patogénico de uma infecção sexualmente transmissível. Como falamos há 15 dias, as ISTs podem ser transmitidas mesmo na ausência de sintomas evidentes. Portanto, é crucial identificá-las e tratá-las o mais cedo possível, de forma a prevenir o desenvolvimento de problemas de saúde futuros. Muitos deles, infelizmente, podem mesmo ser irreversíveis e daí ser fundamental continuarmos este alerta. Ora, entre as complicações mais comuns associadas às infecções sexualmente transmissíveis, há algumas que vale a pena destacarmos, nomeadamente as complicações na gravidez, as inflamações dos olhos, é verdade, podem acontecer devido a uma IST, as artrites, ou seja, inflamação das articulações, a chamada doença inflamatória pélvica, que causa também um grande desconforto, sobretudo às mulheres, obviamente, e que podem ser comprometedoras da sua qualidade de vida. Uma outra complicação importante é a infertilidade e muitas vezes não existe esta percepção de que uma infecção sexualmente transmissível, sobretudo se não identificada ou tratada no tempo certo, pode ser uma causa de infertilidade, tanto no homem como na mulher. Atenção também a algumas doenças cardíacas e, inevitavelmente, certos tipos de cancro, como o cancro do colo do útero ou o cancro retal,
que estão muitas vezes associados ao vírus do papiloma humano, chamado HPV, e que, como se percebe, poderão ter também origem nesta infecção que é potencialmente sexualmente transmissível. Como vimos, nem sempre é fácil diagnosticar uma infecção sexualmente transmissível e, para isso, para além de considerarmos os sintomas e os sinais, caso eles sejam perceptíveis, e falamos de alguns agora mesmo, é necessário também realizar exames laboratoriais, nomeadamente ao sangue, à urina ou outros fluidos corporais, que nos permitam comprovar a existência de um determinado agente patogénico. Falamos, por exemplo, no último programa da App2Test, que permite o rastreio do VIH de forma gratuita aqui na Zona Norte. No entanto, atualmente existem também disponíveis outros métodos laboratoriais que já permitem identificar alguns dos micro-organismos mais comuns que causam ISTs. Falamos do VIH1 e 2, falamos do VDRL, causador de sífilis, falamos também da clamídia e da gonorreia. Portanto, se existe esta suspeita, e muitas vezes até de forma preventiva, pode solicitar a realização destes exames para descartar a existência de uma IST. Ora, depois de diagnosticadas, detectadas as ISTs, importa obviamente saber quais os tratamentos que estão disponíveis. Mas em primeiro lugar, importa referir que nem todas as infecções sexualmente transmissíveis têm cura, como sabe. Pelo que pode não ser possível reverter alguns danos que já possam ter sido causados no organismo a quando do momento do diagnóstico. Ainda assim, existem alguns métodos terapêuticos disponíveis para tratar estas infecções e que incluem, por exemplo, a utilização de antibióticos ou de outros medicamentos orais ou tópicos, em alguns casos selecionados as intervenções cirúrgicas ou mesmo os procedimentos a laser, por exemplo, no caso dos condilomas. Além disso, pode ser recomendado que hajam medidas comportamentais complementares e que são fundamentais. Falamos, por exemplo, da abstinência sexual, por exemplo, até à conclusão de determinados tratamentos, para que não haja o comprometimento da eficácia do tratamento durante esse período. No que diz respeito às infecções sexualmente transmissíveis mais comuns, pode dizer-se que as de origem bacteriana, como a clamídia, a gonorreia ou a sífilis de que falamos, ou até algumas parasitárias, como a tricomoníase, podem às vezes ser tratadas com uma dose única de um antibiótico e, portanto, é muito importante quando há suspeita seja feito o diagnóstico atempado para conseguirmos fazer esta intervenção no momento certo e que é, felizmente, nestes casos específicos, relativamente simples. Já para controlar o herpes simplex, a hepatite B ou o VIH, recomenda-se a toma de antivirais, no caso do herpes e da hepatite B, ou de antirretrovirais, no caso do VIH. Estas designações têm aqui algumas diferenças tendo em conta a especificidade dos vírus, mas na verdade para este programa o que importa é saber que existem alternativas medicamentosas que devem ser consideradas. Ora, e por fim, relativamente a este tema, e como não podia deixar de ser no nosso serviço público sobre medicina geral e familiar, interessa-nos, acima de tudo, pensar em como podem ser prevenidas as infecções sexualmente transmissíveis. E em relação a este assunto, claro, é importante referirmos que a única forma de prevenir a 100% a contração de uma infecção sexualmente transmissível é optando pela abstinência sexual. No entanto, e sabendo que para a maioria dos ouvintes esta poderá não ser uma solução, existem outras maneiras de reduzir substancialmente o risco de contaminação. E eu vou agora dizer-lhe algumas delas. Em primeiro lugar, e muito importante, é o facto de conversar abertamente com os parceiros sexuais para promover o rastreio e a proteção ativa durante o ato sexual. Para além disso, fazer regularmente exames e testes que permitam diagnosticar uma IST, de modo a evitar o risco de transmissão, é também muito importante e revela um ato de séria consciência para este assunto. Para além disso, é importante usar sempre preservativo durante o sexo vaginal, anal e oral, sobretudo em relações sexuais casuais. Aí eu diria que é mesmo
obrigatório. Depois, tomar a vacina contra o HPV, a hepatite B e, nos casos em que esteja recomendada também para a monkeypox, é outra estratégia de prevenção que deve ser considerada. No caso de relações sexuais de risco, com parceiros cujo estado serológico para o VIH, por exemplo, seja desconhecido, pode ser importante considerar o tratamento de profilaxia pré-exposição ao VIH, a chamada PrEP, ou seja, um tratamento que de forma mais esporádica, digamos assim, ou seja, on demand ou de forma continuada, permite reduzir muito significativamente o risco de contágio pelo VIH. Existem consultas específicas para este propósito, nomeadamente nas consultas de infecciologia, e para isso pode informar-se devidamente junto do seu médico assistente. Ainda neste âmbito, e se tiver tido uma relação sexual de risco, saiba que pode também recorrer aos serviços de saúde, nomeadamente serviços de urgência, para realizar o tratamento de profilaxia pós-exposição e que deve ser feito até às 72 horas, mas com eficácia acima dos 90% quando realizado nas primeiras 24 horas. As infecções sexualmente transmissíveis podem, como vimos, causar danos graves no organismo, além de que algumas delas são mesmo incuráveis. Por isso, a minha mensagem principal é que tenha em consideração todos estes cuidados e, acima de tudo, que se proteja. Proteja-se a si e proteja-se aos outros. Se a atividade sexual deve ser, obviamente, prazerosa, torne-a ainda mais prazerosa por ser segura e tenha em conta todos estes conselhos. Eu volto daqui a 15 dias para um novo tema. Até lá, espero que continue a cuidar bem de si e a encontrar-se de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar na Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Voltamos então a conversar dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.